Aqui presente, cuja presença nós não medimos em número, medimos em ouro. E quero dizer a minha satisfação de presidir essa sessão em que vamos examinar a tese do nosso querido Rômulo Florentino. Segundo as normas regimentais, nós vamos lhe dar o tempo de 10 a 15 minutos para que faça uma apreciação geral das suas ideias e do seu trabalho, e depois nós entraremos na arguição. Há muita coisa a arguir e muita coisa a responder. Ok. Então já se prepare para o combate. Não chama defesa à toa. Toma lá. Muito obrigado. Fazer primeiro um breve agradecimento aqui, né, ao vereador professor Antônio Alves, especial para minha esposa e minha família, os amigos aqui que também estão acompanhando, né? Gentileza imensa de ter o prazer feito toda essa preparação para a gente. E os colegas, pesquisadores, autoridades aqui que vieram também prestigiar esse evento. Você é meu orientador, a presença de todos aqui da banca, né, que também foram cruciais para a elaboração desse trabalho. O professor Aires, né, veio lá de Santa Catarina, uma referência aqui, de marco teórico, inclusive, né? O embargador Pepe, né, que a gente está trabalhando muito junto com isso aí nos últimos anos, né? Questão de ideia também, que hoje tem um evento, quem puder ficar para ver aqui da tarde também vai ser excelente. O professor Renato já acompanhou desde o começo, né, todas as bancas e pré-bancas. E o professor Roberto, né? Eu tive o prazer de encontrá-lo agora em novembro, né? E aceitou também esse convite, né? Autoridade na área da computação, né? Então agora não tem nem desculpa. Eu queria fugir para a computação, mas agora tem especialista na banca, não vai dar nada. Então o tema, como todo mundo aqui deve ter visto, né, pelo título provocativo, ele é um tema que desperta paixões. Mas queria dizer duas coisas iniciais. Primeiro, que não é uma tese de futurologia, é uma tese de presente. Então não é uma teorização que pode vir a ser, não, uma teorização sobre o que de fato já está acontecendo. E, surpreendentemente, também não é uma ideia propriamente nova. A novidade é que isso pode realmente estar acontecendo hoje pela primeira vez na história. Possibilidades reais de produção de decisões automatizadas. Mas o debate e até a teorização a respeito dessa possibilidade, ela é bem antiga. Então a tese foi construída com a primeira premissa. Olha, vamos fazer uma pesquisa científica, uma revisão de toda a literatura anterior da questão envolvendo a teoria da computação e sua relação com o direito. A teoria aí da jurimetria, que seria essa aproximação do direito com a pesquisa empírica de dados e o uso do computador para processar esses dados jurídicos de modo a proceder facilidades diversas, de pesquisa de documentos, descoberta de informações, predição de decisões e, mais recentemente, a própria tarefa mecânica de elaboração das peças jurídicas. Isso é uma teorização que já parte da primeira metade do século XX, quando as primeiras máquinas informáticas estavam começando a produzir os efeitos transformadores na Europa. As primeiras teorizações dos computadores modernos, né, todo mundo já deve ter visto aquele filme, né, do Enigma, o computador que quebrou o código dos nazistas, estavam muito fortes na Europa no final da década de 30 e década de 40. Então, o uso de computadores teve uma primeira onda de otimismo. Olha, o computador vai fazer tudo. Depois da guerra, então, década de 50 e 60, o Herbert Simon, ele teorizou, olha, em 5 anos, o computador já vai conseguir feitos como ganhar o campeão mundial de xadrez. Isso lá em 1958. Bem, ele estava errado. Mas ele não estava errado no diagnóstico, ele estava errado no tempo de desenvolvimento. Porque isso aconteceu. Em 1997, o computador da IBM Deep Blue ganhou o campeão mundial de xadrez. Para alguns, o maior da história, que foi o Garry Kasparov. Só que, nesse hiato de quase 40 anos aí, muita gente desacreditou. Teve a onda inversa, né? Olha, não vai empolgar com esse negócio de computador, não. Muito bom e tudo mais, mas existem algumas áreas que o computador jamais poderá tocar. Algumas áreas do pensamento humano que o computador não vai chegar de modo algum. E no direito também teve esse primeiro baque. Mas, curiosamente, até pelo fato
fato do direito ser ainda muito apegado a tradições, muito por iniciativa do Mário Lozano, na Europa, que veio uma segunda onda de otimismo tecnológico no direito continental na década de 60 e década de 70, inclusive aqui no Brasil também. A ideia era muito simples. Olha, o direito, ele é arcaico. Teve uma sentença que foi anulada em 1930 porque ela foi datilografada. O Tribunal de Apelações da época falou, olha, eu não posso validar uma sentença datilografada porque eu não posso garantir a autenticidade dela, se foi o juiz mesmo que fez ou não. E isso mostra como a questão do direito é avessa à questão tecnológica. Mas o assoberbamento de processos e a complexidade das causas, no decorrer da segunda metade do século XX, tornou possível uma segunda onda de pensar no direito como um processo de trabalho. E sendo um processo de trabalho, ele pode ser otimizado com o uso de tecnologia, sobretudo a tecnologia da informática, que é uma ciência da informação. Então a grande teorização do Lozano foi: informação é um conceito amplo. Pegando na doutrina lá do Norbert Wiener, sobre a informação, o conceito de informação, o Lozano criou o conceito, desenvolveu o conceito de informação jurídica. Olha, se o computador trata informação, por que ele não poderá tratar informação jurídica também? Só que mesmo a partir dessa teorização, na década de 70 o mundo ainda era analógico. A questão digital era mais restrita ao campo teórico do que uma utilidade prática no cotidiano. Isso veio a mudar, também depois, uma nova onda de otimismo na década de 90, início desse século. Porque houve a massificação da informática. Havendo a massificação da informática, na década de 90, o computador pessoal tornou-se uma realidade. E com isso vieram novamente os otimistas falando, olha, agora o computador é pessoal. Então, todo advogado, todo juiz vai ter um computador para assessorar. Olha que coisa maravilhosa. Então agora sim, os gargalos artesanais, aquele negócio de costurar barbante no fórum, isso vai acabar. Agora temos um computador que possibilita a utilização de técnicas avançadas para gerir melhor esses processos de trabalho. Estamos agora em 2018 e muita gente ainda usa o computador como máquina de escrever. Mas foi uma revolução importante, principalmente no âmbito do processo judicial. Aqui no Brasil, na década de 90, tivemos uma outra onda de estudos, inclusive do professor Aires Rover, e teóricos e práticos, né, técnicos do Poder Judiciário, concebendo a teoria de um processo judicial eletrônico. Ou seja, a utilização do meio digital, com o advento da internet também, como forma de suporte ao próprio processo. Não apenas um apoio à decisão, uma confecção de banco de dados, um tratamento da informação jurídica, mas o próprio meio pelo qual o processo se desenvolve. O que estamos vivendo hoje, que é a consolidação do processo eletrônico, a semente foi plantada lá na década de 90. E lógico, a exemplo do Simon em relação aos desenvolvimentos de máquinas que iriam ganhar do campeão mundial de xadrez, demorou. Não foi um processo do instalar de dedos. Como o Simon também foi desacreditado até construir o Deep Blue, que ganhou do Kasparov, nesses 40 anos, muita gente falando que o computador não ia dar conta, também houve muito ceticismo. Ó, processo judicial eletrônico, isso aí é lento. Isso aí nunca vai ser realidade. Mas, na década de 90 e início do século XXI, teve uma onda de otimismo. O que nós estamos agora vivendo com Bitcoin, blockchain, WhatsApp, Big Data, na época era o quê? .com, olha, todo mundo vai poder ter um site. Olha, vou poder ter um site que vende pudim pela internet. Nossa, vale milhões. Era uma novidade, ninguém sabia o que ia vingar ou não. Criaram-se até uma bolsa, nós temos economistas de presente, a bolsa paralela, a bolsa da Nasdaq, porque se falava em uma nova economia, uma economia que não vigora o princípio da escassez, uma economia imaterial de dados. Isso tudo, final da década de 90, início do século. Veio a bolha da Nasdaq, veio o 11 de setembro, e novamente os otimistas tiveram aquele balde de água fria. Mas a tecnologia continua desenvolvendo rápido. Por exemplo, em 2006, a Apple
desenvolveu esse mecanismo, o conceito do smartphone. Parece que tem muito mais tempo, né? E desde então, a internet 1.0 veio sendo substituída pelo conceito da internet 2.0. O que sobrou daquela peneira das empresas .com começou a ter valor real de mercado. Apple, Google, Facebook, interações de redes sociais que ficaram cada vez mais dinâmicas, a ponto de inovações como o imposto de renda, o internet banking, começarem a fazer parte também da vida cotidiana. Ou seja, deixou de ser uma coisa hermética na academia, que era da década de 60, uma coisa restrita ao uso pessoal dos computadores da Microsoft e da IBM, para uma coisa institucionalizada, um meio utilizado tanto pelo setor privado em larga escala, quanto pelo setor público. E essas novas condições materiais, agora, em 2017, num universo que o processo judicial eletrônico tornou-se realidade, na Justiça do Trabalho já tem 100% das vagas do Brasil, foi objeto da pesquisa revisitar esses conceitos históricos, essa toda a teoria, desde lá de Lambindia, de 1930, 1940, passando pelo Lozano, pesquisas professorais, fazer o que a pesquisa científica tem que fazer. Apoiar nas pesquisas anteriores e simplesmente indagar se as condições materiais transformaram de modo suficiente para promover uma inovação do estado da arte. Então a tese é provocativa, sem dúvida. Ela é inovadora, talvez por trazer esse novo elemento da realidade contemporânea do processo judicial eletrônico. Mas é ingênuo acreditar que isso é uma inovação, uma invenção. Ninguém nunca pensou nisso antes. Não, existem trabalhos sérios nessa linha de pesquisa que agora se tornou uma situação interessante. Quando eu entrei com o projeto de pesquisa em 2014, o ambiente era de pessimismo total. Ninguém falava nada sobre esse tema. Era tudo utopia. Nesse último ano de 2017, tivemos, para o meu sabor, vários artigos, inovações, notícias na mídia, duelo homem-máquina na área jurídica, tudo isso em um ano, pelo ritmo acelerado dessas inovações tecnológicas. Então, foi bom esse aparecimento de novas tecnologias para evidenciar esse ponto. O que difere hoje as condições materiais do Brasil e do resto do mundo? Nós temos uma dissociação tecnológica. No resto do mundo, Estados Unidos, Europa, mais os Estados Unidos, o país de tradição do Common Law, o uso de computadores no dia a dia forense já é uma realidade. Existem sistemas especialistas que já estão reduzindo postos de trabalho, produzindo peças jurídicas, inclusive se alguém da plateia quiser digitar no Google assim, processe aqui, se dá uma olhadinha no site que vocês vão encontrar e vejam o que me falam depois. Essas tecnologias já estão produzindo efeitos jurídicos em termos de mercado e de instituições nos países do Common Law. Só que lá, eles não têm nem sombra do processo eletrônico que temos aqui. O sistema judicial funciona mais equilibrado, menos sujeito a tanta variação como temos aqui, no país que tem a maior quantidade de processos do mundo per capita, não só apenas trabalhistas, né? Então eles não tiveram necessidade de ter a informática como uma tábua de salvação para o funcionamento do sistema judiciário deles. Mas o próprio mercado viu valor nas tecnologias e já começa a trabalhar nesses países com a construção de sistemas e algoritmos para a elaboração do trabalho jurídico. Aqui, caminhamos na direção oposta. Construímos um processo judicial eletrônico que consolida um banco de dados público, ou seja, toda a jurisprudência e agora os documentos e petições também, todos condensados em forma de dados, que era o grande gargalo apontado nas pesquisas anteriores. Olha, por que não informatiza tudo? Olha, porque dá retrabalho. O processo é produzido em meio físico, é produzido em papel. Se ele já é produzido em papel, é mais fácil trabalhar dentro do papel. Para que eu vou digitalizar tudo? Ordenar esses dados, estruturar esses dados, para depois trabalhar com eles. É uma tarefa antiprodutiva. A informática veio para facilitar, não para gerar mais trabalho. Mas, a partir do momento que esse gargalo de obtenção da informação jurídica, Cris, seja bem-vindo, o trabalho dessa informação jurídica, dessa coleta desses dados, não mais precisa de intervenção humana, já é feito imediatamente, já nasce digital e estruturado,
temos um banco, uma iniciativa inédita no mundo, que é um banco de dados da jurisprudência brasileira, em tese de ser consolidado em meio digital. Ou seja, nós temos um banco de dados. As tecnologias estrangeiras têm os sistemas e os algoritmos para tratamento de informação jurídica. Então, a pesquisa caminhou mostrando a evolução tecnológica para responder afirmativamente a primeira pergunta. Com o estado da tecnologia, o desenvolvimento de sistemas, algoritmos e softwares jurídicos para elaborar peças jurídicas, o trabalho jurídico propriamente dito, isso já existe. O Estado da Arte já demonstra isso. E o processo decisório, no caso brasileiro, além de ter a potencialidade de contar com sistemas já desenvolvidos no resto do mundo, temos o que o Lozano teorizou, um banco de dados público de jurisprudência. Então, hoje, já é factível o uso desses sistemas, desses algoritmos, através desse banco de dados, para a elaboração de decisões no todo ou parcialmente automatizadas. Então, a pesquisa foi construída demonstrando essa primeira etapa. As consequências jurídicas dessa evolução tecnológica. A primeira consequência é no campo da hermenêutica jurídica e no campo da validade dessas decisões. O primeiro argumento que deve ser enfrentado é o seguinte: olha, tudo bem, o computador pode ter um sistema, varrer o banco de dados e, a partir de precedentes, elaborar uma minuta de uma decisão. Ok, a tecnologia permite ao computador fazer isso. Mas essa decisão será juridicamente válida? Nesse conceito, foi ponderado na tese a seguinte situação. Alan Turing desenvolveu o conceito do teste de Turing, que é para um procedimento para averiguar se um trabalho, no caso, uma conversa, um diálogo, um texto, produzido pelo computador, ele pode ser percebido por um interlocutor humano como produzido artificialmente ou se ele é indistinguível, do espectador médio, de um texto produzido por um ser humano. Caso o computador consiga elaborar o trabalho e se fazer passar por um ser humano que produziu aquele trabalho, o teste de Turing está validado. Isso, no campo das decisões judiciais, significa o seguinte: se o computador gera uma decisão automaticamente e o olho nu do ser humano, especialista, não consegue distinguir se foi produzido ou não por um ser humano, e se a decisão atende os patamares mínimos da técnica jurídica, significa que o computador conseguiu passar, naquele caso, um teste de Turing jurídico. E como vai ser essa métrica? Como a gente vai saber se a decisão, a minuta proferida pelo computador é válida? O CPC, de 2015, trouxe uma nova luz nessa discussão. O 489, principalmente parágrafo 1º, ele traz os requisitos de validade da sentença, quando uma sentença se considera fundamentada ou não. E, curiosamente, não foi essa a intenção do legislador, estabelece um procedimento algoritmizável, um checklist de requisitos formais para uma validade jurídica da sentença. Isso torna a tarefa do computador mais fácil, não mais difícil. Porque agora ele tem parâmetros objetivos para serem observados e pode aprender no sistema de treinamento a fazer esse checklist. Olha, vou analisar se nesse caso existe precedente, se o precedente vai ser derrubado, se essa decisão está sendo genérica. Ou seja, o algoritmo já pode ser programado com requisitos objetivos de validade. Já é um norte muito grande e o computador ele faz o que ele é programado para fazer. Então, quanto mais instruções e maior detalhadas forem as instruções, mais fácil é de ele conseguir cumprir a tarefa com tempo. A partir de um caso, chegar num resultado que seja tecnicamente válido. Ok, no aspecto formal, vamos admitir que o computador consiga passar nesse teste. Consegue produzir um texto juridicamente válido, em conformidade, inclusive, com o CPC. A qualidade desse texto, ela será comparável, será mais justa do que uma decisão proferida por ser humano? Bom, nesse parâmetro de justiça, há que ser ponderado o seguinte: diversamente do ser humano, o computador ele joga com uma vantagem, assim como o computador que joga xadrez tem uma vantagem em relação ao campeão mundial de xadrez. O computador ele é acrítico.
ele não faz um juízo de valor nem na jogada de xadrez,